As carretas de combustíveis estão saindo escoltadas de vários centros de distribuição, principalmente na região sul e sudeste, onde a greve continua mais ativa, os bloqueios continuam mais ativos, embora bem menos significativos e expressivos do que foram ao longo das manifestações até agora. Havendo a normalização do funcionamento dos postos de combustíveis, com um incidente aqui, outro ali, muitos consumidores discutindo com postos, algumas cenas de depredação, segundo notícias, alguns caminhoneiros até ameaçando postos que estão vendendo combustíveis, ou seja, o pessoal mais enlouquecido, mais insano aí da paralisação, partindo para a violência contra postos que estão vendendo combustíveis. Mas o fato é que no seu conjunto a tendência é que ao longo do dia de hoje os postos já estejam funcionando em grande número ou em número significativo e aí possam cumprir aí a função de permitir que a frota de veículos circule pelo país, garantidas estando, como já estão, a circulação de ônibus, a circulação de viaturas policiais, ambulâncias, enfim, bombeiros e outras de serviços essenciais como o lixo e tudo mais. O movimento vem perdendo fôlego, porque é inevitável que perdesse pelo próprio desgaste da permanência de qualquer movimento de paralisação, onde os seus atuantes, os personagens também precisam voltar à labuta. Os caminhoneiros, na sua quase totalidade, são trabalhadores que não têm salário assegurado no fim do mês, precisam rodar para poder ter renda para levar para casa. O que persiste ainda para a perplexidade de muita gente, preocupação também, são as consequências da ausência original de um governo. Tudo isso que nós estamos vivendo, minha gente, estamos vivendo porque as autoridades públicas, a começar pelo próprio presidente Temer e pelo núcleo duro do governo, composto pelo ministro das Minas e Energia, ao qual está subordinada a Petrobras, composto pelo ministro dos Transportes, ao qual está subordinada a estrutura de distribuição de produtos pelo país, ferrovias, estradas, portos e tudo mais, pelo ministro da Casa Civil, o senhor Padilha, a quem esteve subordinada a conversa inicial com os caminhoneiros. Eu soube ontem que as primeiras tentativas de conversa com o senhor Padilha em torno das consequências da ação da Petrobras aumentando impostos foi anterior a outubro. Nós temos registros documentais de que em outubro o senhor Padilha e sua equipe receberam um arrazoado de reivindicações dos caminhoneiros, das associações, dizendo que aquilo não ia dar em boa coisa, que os aumentos sucessivos, 54% de aumento do diesel em um ano, 25% de aumento desde janeiro, 10% apenas em maio, que aquilo ia dar bode, e eles jogaram aquele papel no lixo. Preferiram continuar tocando a vidinha, o cotidiano deles, nas suas pautas prioritárias voltadas para o próprio umbigo. Quem vai ser candidato, quem não vai ser, com quem eu me componho, para quem que eu dou emenda parlamentar, como é que eu conquisto essa bancada, como é que eu compro aquela outra e tal. E assim foi. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em maio, uma semana antes, os caminhoneiros, os mesmos que já vinham procurando o governo, o Planalto, para tentar uma discussão em torno do problema, mandaram uma espécie de ultimátum, dizendo, olha, nós vamos parar semana que vem. O que fizeram? Nada. Então, o que nós estamos vivendo aí é a soma de um problema concreto, de uma categoria que foi atingida por uma majoração do seu insumo único para poder trabalhar de forma irrespirável. Essa majoração não lhes permite levar dinheiro para casa no fim do mês, mas é a soma desse problema concreto que pode ser resolvido com intervenções na própria política de preços, como acabaram sendo anunciados, e a soma disso com a ausência absoluta de um governo que funcione, de um governo que se coloque de maneira clara no comando das coisas do país. Nós não temos governo. É o desgoverno absoluto. O governo não existe. Está tocando aí o dia a dia para tentar chegar ao seu fim constitucional no fim do ano, depois das eleições e tudo mais, e tomara que essa agenda da democracia consiga prosperar, porque nós precisamos preservar o que ela tem de mais valioso, que é a eleição prevista para outubro. E no meio dessa confusão, dessa bateção de cabeça, é evidente que as ações que o governo anunciou e que contemplam a maioria das reivindicações dos caminhoneiros, considerando a forma
como o protesto acabou ganhando corpo, incorporou ou exacerbou posições as mais variadas num ambiente de lideranças pouco claras, de lideranças difusas. Sem liderança, com muita adesão, num setor estratégico como a distribuição de bens, é claro que ia dar nesse bafafá que ainda estamos vendo na manhã de hoje, 8º dia da greve, depois de contempladas e atendidas pelas ações do governo, praticamente todas as reivindicações dos caminhoneiros. E aí sobrevivem, motivando ainda grupos paradistas aqui e ali, as pautas mais malucas, mais amplas, mais difusas, mais confusas que vocês possam imaginar. Quer dizer, tem gente que só quer sair do bloqueio, caminhoneiro que só quer sair do bloqueio, instigado e apoiado por outros grupelhos, se houver intervenção militar. Tem gente que só quer sair se o Temer renunciar, tem gente que só quer sair se soltarem o Lula, tem gente que só quer sair se reduzirem além do diesel a gasolina e o álcool. Qual é a razão para essa paralisação de caminhoneiros se preocupar com o preço de gasolina e de álcool, que são combustíveis que eles não usam? Tem gente que quer, enfim, uma revolução no preço da chicória. Vejam o que essa senhora declarou ontem para uma reportagem da TV Globo. Ouçam aí, ouçam aí. Andei 4 hortifruti atrás da minha chicória, pasma fiquei. Quando eu consegui encontrar, era murcha, desaguada. Coitadinha da minha chicória, eu coitada de mim. R$4 uma chicória. Onde nós vamos parar? Então é isso, entendeu? Pasma fiquei por causa da chicória. Onde é que nós vamos parar com a chicória a R$4? Nós estamos vivendo a crise da chicória, com um monte de maluco agora soltando rojão para querer o que quer. O que você quer? Eu quero que a minha mulher pare de comprar na farmácia da esquina, então para a estrada. Eu quero agora que o Temer vá embora, então para a estrada. Eu quero que solte o Lula, para a estrada. Eu quero intervenção militar, para a estrada. Eu quero a chicória mais barata, para a estrada. É evidente, e aí me dirijo aos caminhoneiros que ainda estão nesses bloqueios, é evidente que os senhores perderam o fio da meada. Eu entendo, e a Mônica vai falar daqui a pouco, que alguns estejam exigindo a concretização de atos anunciados pelo governo. Porque como governo não há, muita gente acha que a palavra do governo não vale nada. E eu não tiro razão dessas pessoas. Querem os atos publicados, os atos definidos. Gente que está mobilizada, pedindo intervenção militar, imaginando que está falando em nome, por exemplo, da candidatura de Jair Bolsonaro. Aí Jair Bolsonaro vai para a Folha de São Paulo e diz o seguinte, eu não estou a favor de intervenção militar, isso é um erro. Então quem está nos bloqueios achando que é eleitor do Bolsonaro, achando que isso ajuda o Bolsonaro, vocês acham, seus gênios da espécie, que se houver uma intervenção militar o Bolsonaro vai ser presidente? Ou vai ser ministro? Muito provavelmente vão prender o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro fez sua carreira na política brigando com a hierarquia militar durante muitos momentos de sua carreira, me lembro muito. Perguntem, pesquisem, vocês vão ver lá o Bolsonaro no início, era sistematicamente ameaçado de prisão pela estrutura hierárquica da organização militar, porque ele a confrontava, criticava abertamente. Aliás, foi isso que fez a sua trajetória deslanchar na política. Então, quero fora Temer. Sim, vocês querem fora Temer o quê? Entra Rodrigo Maia? É melhor? Eu acho que é alhos por bugalhos. Então, é preciso centrar um pouco, baixar um pouco a adrenalina, você que ainda está nos bloqueios, e você se perguntar objetivamente qual é o sentido dessa permanência. Ainda que você ache que sua reivindicação da chicória mais barata faz todo o sentido, você não pode paralisar o país por causa do preço da chicória. E nem por outras coisas tão ilusórias quanto essas, ou tão absurdas, estapafúrdias quanto essa. O preço da chicória, a intervenção militar, o fora Lula, o solta Lula, o fora Temer, tudo isso está no mesmo balaio de demências que continuam dando combustível a uma paralisação que perdeu razão de ser. E hoje, me parece, ao longo do dia, boa parte disso tudo, das consequências, começarão a se normalizar. O resumo dessa história, a borra dessa história toda, me parece que é essa. O governo não existe, o governo não tem condições de governar o país, mas é o governo que temos e é o governo com o qual teremos que ficar até o fim do seu mandato constitucional ou do seu período constitucional.
Ele assumiu a presidência no impeachment de Dilma para concluí-la no final deste ano com uma eleição em outubro. É isto que nós temos que preservar, é a eleição de outubro. A Mônica Bergamo está conosco na linha com informações importantes. Mônica, bom dia. Bom dia, Boechat, bom dia a todos. Pois é, o governador de São Paulo, Márcio França, ele conversou ontem à noite por telefone com o presidente Michel Temer e ele vai está tocando agora uma nova negociação com os caminhoneiros que ainda estão bloqueando estradas aqui no estado de São Paulo. Ele conversou ao mesmo tempo com o Temer e com 10 lideranças que representam os motoristas aqui, as mesmas que estiveram com ele no final de semana para fazer uma negociação, e ele quis ouvir o que os caminhoneiros ainda querem, tá? O que eles dizem, Boechat? Eles querem, em primeiro lugar, que o governo federal publique imediatamente no Diário Oficial uma tabela com o preço mínimo do frete que vai ser cobrado por tipo de caminhão. O que eles dizem? O governo fez uma medida provisória, baixou uma medida dizendo que vai ter um frete mínimo, mas os cálculos foram... Quem ficou responsável por fazer os cálculos de quanto vai ser o frete por caminhão, porque você tem um caminhão maior, vai cobrar mais por quilômetro rodado, o caminhão menor vai ter um preço menor, mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres é que faria esses cálculos. Eles estão achando que podem ser enrolados, Boechat, que isso pode demorar, depois que eles saírem das estradas, uma semana, 2, 3, de repente nem sequer sai, eles não confiam. Então eles tentam arrancar do governo nesse momento uma tabela concreta de preços do frete. Eles querem também que o desconto de 46 centavos no preço do diesel seja dado sobre o preço que estava antes da greve, lá atrás, há umas 2, 3 semanas, um preço mais baixo. Porque se for dado desconto sobre o preço mais alto do começo da greve, praticamente eles não teriam ganhos. Isso no pensamento deles, motoristas. Isso é o que eles dizem para o governador. E por último, eles querem que o governo edite uma medida perdoando todas as multas e pontos na carteira de quem foi penalizado enquanto estava fazendo esse movimento grevista. São muitas lideranças, são lideranças pulverizadas e às vezes eles voltam para a base e muitas autoridades acompanham, já me falaram inclusive, se você acompanha o ao vivo deles no Facebook, chegam lá na base e todo mundo fala que eles são bobos, que eles estão acreditando nos políticos, que olha aí, tá vendo, não comprei nada. Então não é tão fácil assim também na base você convencer os caminhoneiros a acreditar nas autoridades. Agora, é o que você está falando, quer dizer, o movimento já está sofrendo um desgaste natural, né? Já deve ter família de caminhoneiro passando por dificuldade também aí pelo Brasil, né? Com falta de comida, com falta de transporte, com problemas de medicamentos em hospitais, então você acaba tendo um desgaste natural. Mas é uma última tentativa aí do governador de tentar fazer esse meio de campo para ver se isso termina mais rapidamente, se o movimento não morre aí por desgaste, mas sim que pare tudo mais rapidamente e que a vida volte ao normal. Lembrando que a negociação que ele fez no fim de semana com os caminhoneiros, o presidente Michel Temer não deixou ele anunciar, né? Deu ali fez um desvio ali, mas acabou anunciando boa parte delas na noite do domingo. No entanto, foram consideradas insuficientes pelos motoristas que seguiram aí em grande parte nas estradas. Portanto, uma nova tentativa de negociação para tentar acabar mais rapidamente com esse movimento, o Boechat. Bom, isso a ação do governador Márcio França se dá em seu estado, São Paulo, que é o ponto central da crise ainda, não só pelo peso de sua economia, mas também pela adesão ainda resistente, significativa de caminhoneiros aos bloqueios. Ontem, no panorama feito pela NTT, a informação é de que a questão da distribuição de produtos no norte, no nordeste e centro-oeste caminhava já para uma normalização plena, mas persistiam os problemas na região sul e sudeste, concentradamente em São Paulo. Portanto, é importante que essas negociações evoluam. Veja, Mônica, como é que é uma questão de lidar com um interlocutor no qual você não confia, cujo poder de efetivar o que diz parece não existir. O que eles querem? Estão dizendo o seguinte: você me deu 46 centavos de redução? Deu. Sobre que preço? Se você me deu 46 centavos de redução sobre o preço cheio, depois que eu comecei o meu protesto, no dia que eu comecei o meu protesto, esse valor vai resultar em pouca coisa, em pouca redução efetiva. Você prometeu uma tabela de fretes. Cadê a tabela? Não tem tabela. Como é que eu sei se você vai me dar o que está me prometendo? Vejam, eles estão exigindo que o governo materialize as coisas formalmente, como exigiram a publicação da redução no Diário Oficial. Porque é uma percepção dos grevistas, chamem-nos por este termo geral,
de que o interlocutor não é confiável. E eu não sei se dá para dizer para eles que é confiável. Eu também acho que tem uma margem de razoabilidade muito grande quando você olha para um governo que você procurou durante meses para discutir previamente esse assunto e que ficou cuidando de suas abobrinhas, ignorando a gravidade do problema e que agora quer ser levado a sério em 100%. Não dá, eu acho que tem. Agora, com conversa, com ações, edita aí a tabela de fretes, publica uma edição extraordinária, sei lá de que, manda essa turma da NTT se coçar, manda essa turma da ABIN se coçar, esses órgãos que existem para ficar também floreando cargos aí. Que informações levaram para a presidência? Que informações estratégicas sobre quem é o comandante onde, quem é o líder onde, o que quer, o que estão defendendo? Virou um movimento chicória. Todo mundo querendo bom dia. E Boechat, eles têm uma sensação de que na hora que eles saírem das estradas, quer dizer, aí acaba a força, né, para exigir essas garantias finais, né? Então, agora, de que a coisa vai acontecer, não vai ficar só na lei genérica, né? Então, que sejam feitas as ações que lidem com essa realidade. E que sejam feitas hoje, rápido, imediatamente, com os interlocutores possíveis. Porque o que não é possível é não saber quem é o interlocutor, ignorar que esses interlocutores no seu conjunto não confiam no governo e que, portanto, as medidas de gogó eles não aceitam, não estão aceitando, e deixar que o país volte à normalidade o quanto antes. É uma loucura, porque quanto mais persistir essa situação, pior para todo mundo. Mônica Bergamo volta a falar conosco a qualquer momento em edição extraordinária. Mônica, um abraço para você. Um beijo.